Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, né, que se deslocaram até aqui para receber nossos deputados. Muito obrigado mesmo. Nessa manhã, né, de um dia muito feliz a todos nós, vamos receber uma nova notícia aqui. Nesse momento, eu queria convidar para tomar a palavra e os locais aqui à mesa, né, o deputado Reinaldo Augusto, por favor, deputado, o deputado Henrique Mizato, por favor. E o nosso presidente da casa, Éder Ruiz, também, por favor, um lugar aqui à mesa. Aqui mesmo? Sim, não. Aqui, opa, com certeza, deputado. Fique à vontade, a casa de vocês hoje. Mais uma vez, bom dia a todos. Agradecer também mais uma vez aqui em nome do Poder Legislativo, todos vocês, a imprensa, os amigos, os empresários de Adamantina. Muito obrigado pelo prestígio a esta casa e aos nossos deputados. Deputado Reinaldo, Henrique, não sei quem vai falar primeiro, a Câmara é de vocês. Muito obrigado ao presidente da Câmara, o Éder, que nos acolhe, os nossos vereadores, o Paulo, da Vole, que estão aqui presentes, a Santa Casa, a Irmandade, o Marcos de Lucélia, a Neidinha, o Carlos de Flórida, o Evandro de Flórida Paulista, aqui o nosso amigo da Beth, o marido da Beth, a nossa Beth que tanto trabalha, a familiaridade. Muito obrigado ao Cacá, ao seu pai, a todos que estão aqui presentes, a imprensa escrita, falada, pela oportunidade, o João Grandão que está aqui, que é nosso amigo, o jornal regional, muito obrigado, Massarotti, e o site Clicaras, o Diário, todos os outros jornais, rádios e meios de comunicação que aqui estão presentes e nos dão a oportunidade de trabalhar. Essa reunião realmente é uma reunião muito importante para todos nós, onde nós poderemos levar todo o trabalho político que nós começamos em 2005, desde 2006. Nós resolvemos fazer política, e política verdadeira só é capaz e possível de ser feito quando você pensa 10 anos, no mínimo. Não dá para realizar política se não for para pensar em 10, 20 décadas para realizar qualquer transformação. Mas hoje nós nos reunimos aqui para começar a colher, nosso vice-prefeito Adão de Pacaembu, seja bem-vindo, Adão, muito obrigado pela presença também. Mas nós vamos ter que retornar lá em 2005, a campanha de 2006. Quem estava envolvida nessa época lembra que nós falávamos da ferrovia, a história do desenvolvimento da nossa região. Até o Cacá que organizou o nosso vídeo daquela campanha, que eu sempre, quando estou aqui, em todo lugar, eu gosto de lembrar tudo aquilo que cada um foi construindo. O Cacá estava trabalhando, saiu da faculdade, parou e foi para Dracena trabalhar com a gente gratuitamente, ficou morando lá para nos ajudar a eleger um deputado estadual na região. E hoje nós vamos colher o fruto desse trabalho. Quem deixaria a sua vida, como o Cacá fez, sairia do emprego para nos ajudar voluntariamente, que eu não tinha condições de pagar. São essas pessoas que foram se unindo a nós durante esse período por um sonho que tem inúmeras pessoas atrás desse sonho para que isso pudesse se realizar. Mas a gente falava que a nossa região se desenvolveu pela unidade que nós tínhamos do café, algodão e amendoim, e também falávamos do amendoim daquela época, né? Hoje as pessoas estão vendo o amendoim voltar para a nossa região. Vocês já estão vendo isso acontecer na região? Sim ou não? Sim. Mas ninguém imagina que isso foi decidido nessas eleições todas, quando nós começamos a trabalhar com um projeto político de unidade da nossa região. Não tem outro jeito. Nós perdemos a unidade comercial, nós não plantamos as mesmas coisas, nós não temos produção em escala, nós não temos a industrialização.
Só tem um meio da gente retomar todo esse desenvolvimento, é através da unidade política. Nós começarmos a falar as mesmas coisas, nós começarmos a defender as mesmas coisas, para incentivar o desenvolvimento das mesmas coisas. Aí gera escala de produção e voltamos a retomar a industrialização. Ainda precisamos trabalhar muito para essa unidade política que eu pregava tantos anos atrás, e não a diversificação. E o exemplo que eu gosto de usar é a cidade de Junquerópolis, que tempo atrás estava quebrada, falida, o prefeito abandonou, e o que a população fez? Se uniu, e de lá para cá é o mesmo grupo, é o mesmo governo, é união, e todos se comprometem. E quem ocupou o cargo, que é o prefeito Hélio Furini, sempre se preocupou em ouvir todos. E aí nós temos hoje Junquerópolis como exemplo de desenvolvimento. É esse exemplo de desenvolvimento que eu falo de união. E eu quero aqui fazer também, parabenizar a Unifabra e a FAI. Porque as duas faculdades se uniram por um único propósito, para montar a mesma faculdade de medicina. O que eles fizeram? Eles não olharam um para o outro como adversário, disputa de alunos particulares. Não. Essa unidade é que eu falo de unidade política. Porque eles se uniram e começaram a trazer profissionais médicos, porque se fosse só uma faculdade, não viriam, mas para dar aula nas duas, passou a ser interessante trazer profissionais renomados. E isso, dessa conquista, entrou todo o nosso trabalho de unidade agora na saúde, porque nós vamos ter agora em breve, né, o investimento, todo o trabalho que a gente está fazendo nas Santas Casas, tentando fazer uma unidade da Santa Casa de Lucélia, Adamantina e Flórida, unindo a Santa Casa de Tupi Paulista, Dracena e Junquerópolis. As três cidades se unindo nesse processo político com essas faculdades, porque para os alunos se desenvolverem, eles vão ter que ter hospitais adequados. Então nós estamos fazendo esse esforço de unidade para quê? Para que a gente pare de olhar para cá e esses dois polos de medicina comecem a atrair alunos, professores e pacientes do Brasil todo. Isso é um outro processo, é lá na frente, é um outro objetivo, onde essas duas instituições podem acontecer. É isso que eu vim falando da unidade política, da unidade de desenvolvimento. E só da ação aqui em Adamantina, de verbas que a gente mandou para a FAI, para o hospital que está todo em reforma, e tem uma outra que vai entrar em reforma, outras atividades que virão, o hospital de Lucélia, que também mandando emenda, o de Flórida, que terminou um e agora está entrando uma outra emenda em Flórida, de um volume grande. Eu sei o tamanho dessas emendas e sei o que dá para fazer com essas emendas. Isso tudo gera o desenvolvimento, porque são 5 milhões só na área de saúde aqui, e Dracena outros 5 milhões só agora. A nossa região não poderia. E a saúde, eu sempre falei que era uma forma de desenvolvimento. E por que a gente precisa essa saúde na nossa região? Porque essa saúde na nossa região, quando a gente passa mal, o primeiro socorro tem que estar na porta da nossa casa, porque você estabiliza e leva para outros centros. E por que não trazer esses centros para essas duas cidades, para essas duas regiões? E é esse o desafio que eu estou fazendo, de quebrar competição de uma cidade contra a outra, os Aldúculos contra Adamantina, contra Dracena, contra Tupã, porque é esse o câncer que eu sempre falei, que fez com que nós regredíssemos e não avançássemos no desenvolvimento. Qualquer conquista que saia de uma cidade
é benefício para todos nós. Bom, com tudo isso sendo feito, nós começamos a trabalhar e não divulgávamos muito o nosso trabalho, porque eu sempre falei que pensar em emenda é pensar pequeno. Quem se lembra disso? Nós tínhamos que fazer projeto político de desenvolvimento, e hoje um dos projetos políticos de desenvolvimento não foi só porque elegeu um deputado, o Reinaldo, o salvador da pátria. Não é isso, não foi porque elegeu um deputado, mas nós elegemos uma pessoa que começou a fomentar um processo de desenvolvimento. Não seria eu só eleger um deputado, pronto, agora vai sair a ferrovia. Não, se o tipo de ferrovia que nós temos nessa região não fosse do jeito que está, que foi construído, e aí nós temos que falar das pessoas que vieram antes de nós, os nossos pioneiros, desbravadores que entraram na nossa região, a maneira como foi construída a ferrovia, uma somatória de esforço, fez com que essa ferrovia fosse plana, bitola larga, ligada para tudo isso. Se diante dessa crise também não aparecesse uma empresa que quisesse investir, o empresário fala, eu quero investir, também não teria acontecido. Mas tempos atrás, há 4 anos atrás, quando essa empresa, nós tomamos conhecimento 5, 6 anos, eu fui até eles e falou, olha, nós vamos devolver o ramal Panorama até Itapira e Tirapina. Ah, mas por quê? Porque lá não tem carga. Aí nós fomos estudar como foi feito os estudos, e aí nós falamos, não, está errado, porque até a divisão, olha só, se nós temos divisão de uma cidade contra outra, imagina na Paulista, Sorocabana e Noroeste, é outra divisão. Se sai algo da região, eles só trabalham com a região da Paulista, e os adversários políticos aqui, eles não fazem nada, não fez nada, nunca fez nada. Então nós não vamos construir, os nossos filhos vão embora daqui, e nós vamos sofrer com isso, por falta de visão política. Bom, o que eu fui mostrar? Que em tanto a Noroeste como Paulista e Sorocabana é a mesma região. Foi daí que quando eu mostrei toda a produção que tem nisso, e que a ferrovia, os estudos estavam fragmentados na Paulista, na Sorocabana e no Noroeste, porque eles só fizeram aquele ramal, eu falei, não, se sair aqui o ramal, essas empresas todas vêm para o trem para cá para poder exportar, para ir para os grandes centros. Não tinha, sabe, são coisas pequenas que vão fazer a diferença. Isso é fazer política, pensar pequeno, mas que isto com uma visão do grande, porque o grande acontece. Então hoje nós estamos vindo aqui porque, graças a Deus, quarta-feira, aquelas audiências que nós fizemos e as pessoas puderam participar em Marília, em Bauru, em Tupã, em Dracena, e vocês se deslocaram para todos os lugares, foram fundamentais para que a empresa falasse, não, nós vamos ficar com esse ramal. A partir disso, todo mundo que foi nessas reuniões, foi importante a presença, porque as pessoas falaram, nossa, como a região está mobilizada. Então agora, isso tudo nós fizemos o quê? Quarta-feira o TCU aprovou a prorrogação do contrato, e a empresa vai ter que assinar, ainda não está assinado, mas era o último órgão que passou pelos ministros todos, e eu quero aqui fazer um relato do ministro que foi o relator, Augusto Nardes. O ministro como se empenhou, veio na região, fez visitas, foi a Araraquara, ver as indústrias de trem, vagões que estavam em produção reduzida de 30% da capacidade das fábricas, tudo isso que foi sendo visto,
ele fez um relatório de tudo que isso representava. E aqui é o destravou as ferrovias no Brasil. Eu acho que é um pontapé para que a gente vai começar a ver transformações em outros estados através desse processo que nós fizemos. E a gente foi falar do nosso ramal de Panorama, Marília, Bauru, e do ramal de Colômbia, Bebedouro até Araraquara. Foram 2 ramais que foram ativados, além do ramal tronco que passa em em São José do Rio Preto e vai até Rondonópolis, mas tem uma cidade ali no Santa Fé. Vai até Santa Fé e vai para Rondonópolis. Bom, o que acontece agora? Deve vir para o governo do estado, vem para o Ministério do Transporte, vem para o Ministério do Transporte. Gente, eu estou cansado, 3 dias sem dormir, dormi 3 horas e meia, e agora, essa noite eu dormi 6, tá bom. Mas esse tempo todo correndo, vem para o Ministério do Transporte, onde vai homologar, e aí o presidente da República deve querer assinar isso. Então, questão de meses, assina, começa a valer, e a empresa tem 6 anos para investir. A pressa é da empresa, porque além do investimento, ele vai fazer um investimento para não aproveitar, então eles têm que fazer um investimento acelerado para tudo isso. E nós vamos vir com a empresa aqui, trazendo todo o projeto, o que eles querem fazer e como nós vamos desenvolver. Então, isso foi tudo que nós falamos durante a campanha. Nós estamos começando a colher tudo isso. O que representa? Vai baixar o custo do frete. As empresas que aqui instalarem vão poder, por um preço menor do frete, competir com as outras empresas que estão em outras regiões. Podemos, e o que a gente trouxe? O Porto de Santos para cá. Tanto podemos exportar como importar, com um preço menor, ganhamos competitividade. Estava em Panorama, os rapazes lá da Holanda, Reinaldo, eu mandava tijolos para Bauru, até cheguei a mandar para Campinas, através da ferrovia. Nós vamos poder ativar. Eu falei, acabou o problema de transporte, de destruição de estradas. As empresas de caminhões vai ter que aumentar os fretes menores, de pequenas distâncias, com valor agregado melhor. Por quê? Porque o Porto de Santos vai passar de 35 milhões para 75 milhões de carga, mais que dobrar. Se fosse por transporte de carga, de caminhão, não conseguiria chegar no Porto de Santos, porque tem um gargalo, você não consegue passar. Então o que vai acontecer? Se nós nos organizarmos, e é a política que faz isso, se nós nos unirmos e começarmos a fazer o desenvolvimento agrícola da nossa região, é um processo que começa a fazer com tudo isso. Então esse processo é muito importante. Queria agradecer o prefeito Márcio Cardim, que está chegando. A gente pode arrumar uma cadeira aqui para ele sentar aqui conosco também, faz favor. Então, todo esse processo, tudo isso que a gente está construindo é fundamental. E mais uma coisa, tudo que nós falamos nas campanhas, nós sofremos a demora, mas não paramos. Então, com esse aumento da exportação, que o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, mas que vai dobrar a sua exportação, não teria como chegar lá se não tivesse um modal de ferrovia. Então, de Tirapina até Santos vai ser construído 2 ferrovias, uma que vai e uma que volta. E aqui a malha vem para a nossa região e a outra sobe no ramal tronco principal. Tudo isso vai receber um investimento direto de uma única empresa de mais de 6 bilhões
bilhões de reais. Iniciativa privada. Iniciativa privada. Bom, por que isso está atrelado com uma outra coisa que as pessoas ainda, nós não conseguimos fazer isso com os prefeitos, nós não conseguimos isso ainda trabalhar com os empresários da nossa região? Porque tem outro detalhe: o melhor mercado para se exportar é o europeu, é onde tem mais lucro, mas também é o mais exigente. Nós fizemos um trabalho alguns anos atrás e eu quase não divulguei, poucas pessoas, mais no folhetinho e tal, passou de percebido, mas agora é importante a gente entender isso. Nós tivemos a indicação de um secretário de Estado de Energia, que foi o Marco Antônio Mirós, que acabou sendo um secretário de Energia ligado ao nosso partido, que eu tive a oportunidade de também indicá-lo ao governador, e o governador acatou, e nós pudemos construir 8 usinas fotovoltaicas no estado de São Paulo. 5 está no município de Iguaimbé, que é uma empresa espanhola, e 3 no município de Dracena, que é uma empresa francesa. O que representa isso? Vai ser inaugurado agora. Ninguém sabia, eu não divulguei, a gente não falou. As energias, nós vamos poder, além de ganhar o acesso ao Porto de Santos para exportar e importar, nós poderemos falar que as empresas que aqui instalarem terão direito de dizer: a nossa energia é limpa e renovável, para ganhar o mercado internacional. Só que nós temos que construir um processo de organização para que a gente possa atrair as empresas agora para a nossa região. Outra coisa importante, vocês ficaram sabendo que estavam mudando o modal, o traçado da Norte-Sul. A Norte-Sul descia, vinha até o ramal Tronco e vinha para Panorama, e de Panorama vai descer para o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. Já estavam fazendo um trabalho, levando o trabalho com o governador e o senador de Três Lagoas, desviando, passando pelo lado do Mato Grosso do Sul e entrando pela usina de Rosana, no estado de São Paulo, indo embora. Agora não, com a nova aprovação, a Norte-Sul vai entrar no ramal Tronco e agora vem a Panorama. Eu não sei se nós vamos ver isso, mas no futuro, eu espero que a gente veja isso rápido também. Entra a torcida, né? Mas agora vem para Panorama, ou seja, de Panorama, da nossa região, porque para levar as coisas em Panorama, estamos logo ali, nós poderemos mandar produtos. Olha a logística que ficou para a nossa região no futuro, mas nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar fazendo. Vai poder mandar produto para o norte, passando pelo estado de Minas, Goiás, Brasília, até Maranhão ou Porto, e ao sul, passando pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre, até Rio Grande do Sul. Ou seja, ligamos ao Porto de Santos, ligamos para o norte, ligando para o sul, toda essa logística aqui. A Alta Paulista passa a ser um centro de intermodalidade, que Panorama passa a ter hidrovia, rodovia e ferrovia. Esses trabalhos que a gente fez de longo prazo, eu queria agradecer aqui ao vice-governador, o nosso vice-governador Rodrigo, que teve o tempo todo. O Rodrigo Garcia foi para Brasília, agora nós estávamos lá, nós ficamos lá trabalhando, ele estava junto, fazendo tudo isso. O governador João Dória também foi para esse trabalho e aglutinou inúmeras pessoas com esforço, mas a nossa é um pequeno esforço. Por isso que eu falo, a participação de todos vocês naquelas reuniões, nas audiências, a participação do que as pessoas antigas construíram, a participação política nossa, do governador, do vice-governador, do ministro, do governo federal que quer que mude
a atual circunstância para as ferrovias, tudo isso, mas teve um outro passo muito importante, que era o que eu falava antes. Nós não conseguiríamos fazer isso se não tivesse o deputado federal trabalhando unido, porque nós ficamos com os mesmos projetos. Mais uma vez eu comecei com a união, estou voltando com a união. Porque às vezes a pessoa faz campanha política, mas depois que se elege, cada um vai para um lado. Nós não. Nós ficamos com um gabinete em Brasília e um gabinete em São Paulo, articulando, trabalhando, levando informações, correndo aqui, correndo lá, para que isso pudesse acontecer, essas realizações. Então, eu queria dizer assim, o meu muito obrigado, que a gente teve a oportunidade de trabalhar no mandato passado com o Evandro, e agora com o Henrico Mizaz, que se não fosse também a articulação, o empenho dele, nós não teríamos construído isso tudo. Vice-prefeito Adão, era isso que eu falava o tempo todo. Não é emendas que muda a nossa região, mas a união política nossa. Nós não podemos perder isso, porque o resto não vai trazer esses projetos transformadores. E o senhor não estava aqui, eu estava falando da união da FAI com a Unifab em Dracena para os cursos de medicina, e da nossa cooperação pequena, mas adotando investimentos para os hospitais, para que essas faculdades se tornem polos, para que vocês se unam. Esse exemplo de unidade é que nós temos que fazer. Gente, esperar 2, 3 anos, 2, 3 meses aí até que homologue as coisas, e daí nós vamos vir trazendo superintendentes, representantes da empresa Rumo, e começa todo um projeto do que será feito de desenvolvimento para essa situação. Mas olha o que representa o amendoim na nossa região, como está começando a gerar produção em escala, já tem pequenas empresas sendo instaladas, formando paçoquinha, pé de moleque, subprodutos. A industrialização está começando a voltar. Já tem uma paçoca aqui que eu falo assim, a melhor paçoca que eu já comi, e a pessoa conseguiu, que era caseira, transformar e não perder a qualidade de uma maneira industrial. Com certeza vai gerar mão de obra, porque para isso emprega muita mão de obra feminina. Então, queria aqui agradecer a presença de todos e passar a palavra para o deputado federal Henrico Mizaz, que deu essa continuidade, esse trabalho todo que a gente veio fazendo durante todos esses anos. Bom, bom dia a todos. Eu queria... Boa tarde já. Alguém quer almoçar, falou boa tarde. Assim. Então, boa tarde. Perdão, vou ser breve. O deputado Reinaldo falou tudo, te cumprimentar, prefeito Márcio, que sempre está em Brasília, a gente está junto, cumprimentar o Edinho, todos que o Reinaldo cumprimentou. A Beth chegou aqui agora, obrigado Beth pela presença, também o vereador Alcio, que estava aqui, e a todos. Eu queria falar só da minha alegria de ter contribuído nesse processo, porque há 5 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o Reinaldo já falava que estava há 8 anos sonhando com a volta da ferrovia, e eu via como assessor o empenho que ele está, porque todo mundo aqui sabe que para cada reunião pública, para cada anúncio público, tem dezenas e às vezes centenas de reuniões e de viagens e de debates que se escondem atrás. E que são necessárias para a efetividade e para o sucesso. Então, eu sempre vi o Reinaldo trabalhando com muito empenho nisso, e todo o grupo acreditando e sonhando, e muitas vezes esbarrando com o ceticismo de algumas pessoas, que aquele negócio de, não vai dar certo, ou, eu não sei, muitos aqui que pediram voto para nós, se vieram na campanha, devem ter sofrido com isso. Estou mentindo ou não? Na eleição passada. E chega na época da campanha, vem falar da volta do trem, só que nós sabíamos, pela credibilidade
o Reinaldo conquistou, que a credibilidade que o nosso grupo tem conquistado, que isso era uma questão difícil, mas era uma questão de tempo. E o tempo chegou. Graças a Deus, graças ao empenho, o tempo chegou. E eu tenho certeza, gente, que daqui a 30 anos, se a gente souber aproveitar essa oportunidade que agora está surgindo, a gente vai contar a história da região com um antes e um depois. E o antes e depois vai ser o dia 27 de novembro de 2019. Essa quarta-feira, quando eu e o Reinaldo estava lá, já aquela ansiedade na primeira fila do plenário do Tribunal de Contas da União, esperando os ministros tomarem a decisão, porque todo país que quiser para o futuro ser competitivo a nível nacional, a nível internacional, vai precisar pensar seriamente a integração entre os modais diferentes. Não tem mais aquela ideia que muitas vezes teve no século passado de você só apostar numa coisa. A gente só apostou em rodovia. Agora não tem mais espaço para isso. Com a complexidade, com o dinamismo que é a economia de um país como o Brasil entrando no século XXI. Então, eu vou dar o testemunho para vocês de quanta esperança tem sido colocada lá em Brasília, pelo ministro da Infraestrutura em particular, pelos ministros do Tribunal de Contas da União, na nossa região. Vocês podem imaginar a felicidade que a gente tem quando a gente ouve na boca dos ministros lá, Panorama, Dracena, Damantina, falando daqui com aquela ansiedade de quem está olhando para um centro que vai ser não um centro logístico do estado de São Paulo, mas que vai ser um centro logístico do nosso país como um todo. É isso que está em jogo, não é uma coisa simplesmente vamos reativar a ferrovia, não. Aqui vai ser um centro logístico para o nosso país, porque a partir da reativação da ferrovia aqui ligando ao Porto de Santos, e a gente conseguindo usar melhor a hidrovia no Paraná, isso aqui vai estar ligado ao Maranhão, como disse o Reinaldo, vai estar ligado ao Rio Grande do Sul. Todo o escoamento da produção de grãos, todo o nosso agronegócio, toda a porcentagem maior do nosso PIB que está no Mato Grosso, que está no Mato Grosso do Sul, que está no Goiás, vai poder ser escoado por aqui, porque a nossa ferrovia, a gente tem um traçado moderno também, como já foi falado, e nesse processo todo eu descobri uma informação que eu fiquei chocado. A nossa ferrovia aqui na Alta Paulista, até chegar perto da Serra de Santos, ela tem uma inclinação menor do que quadra de tênis profissional, Márcio. Quadra de tênis pode ter uma inclinação de 1 grau, que eles ainda permitem ter jogo. A nossa ferrovia tem menos de 1 grau de inclinação. Isso faz com que ela possa trazer, cada locomotiva possa levar mais de 100 vagões, 150 vagões, é uma coisa assim, é o equivalente a 400 caminhões, mais ou menos. E com essa integração de rodovia, com hidrovia, com ferrovia, aqui vai se tornar um grande centro logístico do país. Tá? E isso não sou eu que estou falando, isso é o que Brasília tem esperado. A gente teve uma audiência pública lá no TCU para insistir, para mostrar e para debater, porque tinha alguns pontos que estavam sendo debatidos. E o ministro Tarcísio, que também tem que ser uma autoridade, Reinaldo, tem que ser lembrada nesse processo, nesse ano que teve lá, o ministro da Infraestrutura, ele fez uma defesa apaixonada da região e da reativação da malha ferroviária. Tá? E nessa esperança de que isso daqui vai ser realmente... O Brasil vai olhar para cá com outros olhos. E nós precisamos aproveitar isso para a gente conseguir a razão de tudo, né? Que é melhorar a vida das pessoas, que é gerar emprego, que é gerar renda, que é melhorar a vida, atrair empresa para cá e fazer com que quem quer construir a vida e crescer na vida não precise sair daqui, justamente pelo contrário, que as pessoas queiram vir para cá para construir as suas vidas, que as pessoas pensem em vir de outros estados e de outras regiões para aqui construírem as suas vidas, porque aqui vai ser um lugar próspero e vai ser um lugar onde todo mundo vai disputar a tapa para estar. Esse é o nosso sonho, na verdade não é um sonho, é um objetivo que a gente se colocou e que o Reinaldo propôs, porque um sonho às vezes não tem método, não tem, é só uma coisa que a gente vai falando. Não,
É um sonho que a gente vive diariamente com o método lá em Brasília, em São Paulo, todo mundo que nos acompanha sabe disso, e que a gente vai fazer nos próximos anos, e nós estamos com a faca e o queijo na mão para construir isso. Só queria relembrar, além disso, a Noroeste e a Sorocabana não tem um deputado federal, só nós. Foi o nosso grupo que construiu isso. E só nós temos unidos, que é um outro diferencial que outros lugares não têm. Agora, se nós nos unirmos mais ainda, isso pode ganhar um outro poder. Isso pode crescer mais. Se a gente unir mais esforços para que a gente ponha mais políticos. Agora, quando eu falo nisso, as pessoas não conseguem entender muito bem isso. Acho que eu estou querendo poder. Não, eu confio. O Henrico poderia me trair, que é isso que as pessoas fazem. Eu confio nas pessoas. Não, estamos juntos. Porque dar poder ao outro, você vai confiar no que o outro vai fazer. E hoje ninguém confia em mais ninguém. E o que a gente tem feito, eu falo, eu confio nas pessoas. Como vocês confiam em mim, eu confio nas pessoas. E quando eu falo, vamos eleger mais, o que significa isso? Significa de eu falar, estou querendo dividir os meus votos, meu curral eleitoral. Qual político que propõe isso? Meu grandão, qual político propõe isso? Ele é da empresa. Não propõe, gente. Não propõe. Então, é essa construção toda que nós temos na mão e precisamos regar para que isso cresça mais. Muito obrigado aí, parabéns. Só para encerrar, eu queria dar um testemunho que foi a primeira vez que o Reinaldo foi a Brasília depois que eu tomei posse como deputado. E eu fiquei particularmente muito feliz, Reinaldo, nem te falei isso, com a credibilidade com que você foi recebido lá pelo ministro relator, o Augusto Nardes, que também precisa ser lembrado nessas horas que ele veio para conhecer, fez as coisas, com que senadores te receberam, com que deputados te receberam lá, com que a concessionária, que é a empresa Rumo, uma empresa muito séria, recebeu. Então, para mim foi até uma grata surpresa ver essa credibilidade que se estendeu a Brasília também. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem que, hoje é um dia de comemorar muito, porque depois de muito tempo teve essa chancela final, só que é um momento também de olhar para frente e perceber essa necessidade da gente se unir para facilitar com que o processo ande, né? Porque o processo agora, a empresa tem contratualmente 6 anos para investir. Investir quer dizer trocar todos os dormentes, revitalizar o traçado, comprar locomotivas, vagão, resolver conflitos urbanos, às vezes, que são necessários, e para isso é necessário que os municípios, que a região, que os empresários, que a população esteja unida para que esse processo seja o mais célere e o mais sem sobressaltos possível, né? Nós temos um papel ainda a ser exercido para que isso venha logo para a nossa região. Então, muito obrigado a todos. Eu queria, você falou uma série de coisas aqui que as pessoas realmente, eu não tinha prestado atenção, que realmente receberam super bem e tudo mais. Sabe por quê? Porque todo mundo, o Evandro falava de mim, todas as elogios que ele recebia, ele falava de mim. O Henrico fez a mesma coisa, tudo que ele faz, tal. Trabalhei no gabinete do deputado, foi com ele que eu aprendi. Todo mundo queria me conhecer. Olha como é importante a gente fazer os outros subirem na frente e não a gente querer ser. Eu fiz essa reflexão baseada no que você estava falando. Então eu queria dizer que isso não é mérito meu, isso é mérito de vocês, pela humildade de reconhecer
o trabalho de outros. Obrigado. Só o nosso prefeito falar aqui, que chegou um pouco. Boa tarde a todos, agradecer a presença dos deputados Henrique e Reinaldo, Edinho, obrigado aí pelo convite. Eu acho que o que nós temos que dizer, Reinaldo e Henrique, é que quem não se rendeu ainda a esse trabalho, eu acho que depois de uma conquista dessa tem que se render, porque é projeto, o deputado sempre apresentou esse projeto há anos que vem lutando por isso. Então eu acho que tudo que já foi dito aqui vai colocar realmente a nossa região frente ao desenvolvimento. E eu gostaria de fazer um outro testemunho aqui também para os deputados. Eu não sei como eles vão se virar lá em Brasília, porque a Adamantina, com o apoio dos dois, a Adamantina foi o primeiro município desse país que conseguiu readequar o prédio da UPA numa policlínica, né, que vai ser o Centro Integrado de Saúde. Não sei como vocês vão se virar lá, os outros municípios vão brigar com vocês. Mas foi o trabalho desses dois políticos aqui, lá em Brasília, que possibilitou, né, que nós vamos fazer a inauguração agora no dia 9, né, os deputados, sem ser a segunda na outra, os deputados vão estar presentes. Então, acho que tudo mostra, Reinaldo e Henrique, o trabalho que vocês estão fazendo pela nossa região, né? Eu acho que é aquilo que você disse, emenda parlamentar vai ajudar a tapar um buraco, vai ajudar a corrigir uma obra, mas emenda não traz desenvolvimento propriamente dito. O que traz desenvolvimento para uma região são esses projetos, né? Os deputados criarem projetos e acreditarem nesses projetos, porque se você não acreditar nesses projetos, quantos anos você não está correndo atrás desse projeto? 8, 10 anos, como você disse? 13 anos. Então, é acreditar no projeto. É por isso que eu falo, quem não se rendeu ainda ao trabalho desses deputados, que se renda, né? Pode não concordar com muitas coisas, mas tem que aplaudir o trabalho que vocês estão fazendo. E eu bato palmas para vocês, porque a gente está aqui no município, a gente sabe o quanto é difícil, né? Você buscar acreditar no projeto. Então, o que eu tenho que dizer é isso, é parabenizar, e um dia acho que todos nós estamos muito felizes. Eu queria agradecer as palavras do prefeito Cardim, porque para nós, as suas palavras foram muito importantes, prefeito. Porque a gente trabalha na região, e a primeira cidade que saiu foi de Adamantina. Isso o senhor já estava sabendo no mês passado, né, deputado? No começo desse mês. Começo desse mês, tá? Um trabalho que o deputado Henrico, a equipe toda fez em Brasília, e está de parabéns. Foi bom, porque Dracena é a segunda cidade que saiu hoje. Do país todo foram as duas cidades. Nós estávamos vindo de Dracena agora, quando o deputado Henrique acabou de receber a confirmação. E que bom vocês saberem que não tem, tá levando tudo para lá ou para cá, ou para, sabe, esse câncer. Quem fala isso na política não entende política. Quem fala disso, de disputa, não entende que política é unidade, tá? Então fica mais um testemunho do trabalho, do desempenho e empenho de todos nós. Muito obrigado. Bom, Henrique, falar mais alguma coisa? Deputados, né, Henrique, Reinaldo, prefeito, obrigado por escolher a nossa cidade para vir, né, trazer essa conquista para a nossa região. Mais uma vez agradecer a todos que vieram à Câmara, prestigiar o nosso convite, prestigiar os nossos deputados, e aos que vieram de fora também, muito obrigado por prestigiar a nossa cidade. Muito obrigado mesmo. Hoje é um dia muito feliz. Eu sou testemunha desses trabalhos há um bom tempo, né? Antes de eu ser político, já sou amigo do deputado, meus pais, convivi, vi e sempre ouvi isso, sim, do deputado, desse trabalho por união. E, só para não me estender muito, eu estive junto no gabinete do Henrico na primeira vez que nós tocamos no assunto do UPA, eu e o prefeito. A equipe do Henrico desbravou o caminho
Adamantina foi o exemplo que está sendo seguido para conquistar, desbravou o caminho. Então, é agradecer e não tem mais. Estamos muito gratos, muito obrigado mesmo a todos. Um grande abraço.